Olá, boa noite. O nosso programa hoje está fazendo mêsversário. Tem 2 meses que você está aqui comigo toda terça-feira às 18h30. A minha gratidão. O programa de hoje nós vamos falar sobre sarcopenia. Você sabe o que é? Mas não se preocupe, não é um bicho de 7 cabeças. O programa Naturalmente de hoje vai tirar todas as suas dúvidas. Então, mande as suas perguntas para o nosso WhatsApp 998281238. Não saia daí para tirar as suas dúvidas, para interagir conosco, que os nossos convidados já estão aqui. Sarcopenia. Com envelhecimento, cerca de 1/3 da massa muscular você vai perdendo ao longo da vida. Mas saiba que começa aos 30 anos. Se preocupou, né? Então, trouxe hoje aqui conosco 2 profissionais para falar sobre esse assunto, que é muito importante. Essa palavra, às vezes, que nos causa estranheza. Conosco no programa Naturalmente de hoje, o Dr. Rafael Terra, geriatra, e o doutor Tiago Brito, fisioterapeuta. Sejam bem-vindos ao Naturalmente, rapazes. Vamos falar sobre sarcopenia. Os meninos aqui, né, do nosso set já estão curiosos. Eu estou curiosa para saber o que é sarcopenia, doutor Rafael. A cada 10 anos, a gente chega a perder cerca de 8% de quantidade e qualidade de músculo. Então, isso aí começa a piorar um pouco mais ao avançar da idade. O Tiago está até estudando, fazendo mestrado agora, justamente nisso em Portugal. Sobre os muito idosos, né? Muito idosos, mais relacionados ao envelhecimento por si só. Né? Então, a gente sabe realmente, igual o Dr. Rafael disse, que a partir dos 30 anos a gente perde cerca de 5 a 8% de massa muscular. Isso nos assusta, né? Muito. Exatamente, mas obviamente quem é sedentário não pratica atividade física nenhuma. Então, o mais importante do envelhecimento é a gente praticar atividade. Esse envelhecimento saudável, né? Sarcopenia, quando eu falei com as pessoas que eu iria falar sobre esse tema aqui hoje, no Naturalmente, as pessoas causou estranheza. As pessoas não conhecem sarcopenia, não sabem o que é, não se preocupam. No dia a dia de vocês, o que vocês veem? Na verdade, esse nome o pessoal não conhece muito bem ainda. As questões da sarcopenia, por exemplo, eu estava em Berlim no ano passado, no Congresso Europeu, e foi quando foi o último consenso de sarcopenia. Nesse consenso, eles explicaram várias coisas interessantes e coisas simples para a gente realizar no dia a dia do consultório, para a gente identificar um paciente com risco de sarcopenia. Tem um teste simples de levantar e sentar, tem teste de você apertar... Da força muscular, né? Coisas simples que você pode fazer no dia a dia e que ajuda muito no processo de cuidado, mas o principal é o que o Tiago falou. A atividade física tem que ser diária e frequente. E também as pessoas, elas costumam, Tiago, colocar um hiato muito grande entre a sua saúde, o médico e a realização de atividades simples e básicas no dia a dia para o bem-estar. Quando você fala sobre exercício físico, esse exercício físico ele libera vários outros neurotransmissores, serotonina, adrenalina, deixa a pessoa com bem-estar mental. E esse bem-estar físico que vai evitar não só a sarcopenia, como seria isso no dia a dia do sujeito? A pessoa que está em casa queria saber o que pode fazer para evitar essa palavra assim tão esdrúxula. A atividade física vai trazer todos os benefícios que você disse. Só que a pessoa que não pratica atividade, ela vai perder essa massa muscular. E o mais importante, igual o Dr. Rafael falou, nesse estudo de grupo, esse grupo que estudou isso na Europa ano passado, eles demonstraram que a força muscular é o preditor mais importante para a sarcopenia. Então, a questão da sarcopenia é a perda de força muscular. O que tem que ficar atento é que a partir dos 30 anos as pessoas acham ainda que, por serem jovens, não vai perder nada. Aí chega aos 50 anos, onde a perda é mais acelerada, não quer dizer que é tarde, porque nunca é tarde para você fazer atividade física. Mas o importante é ter essa consciência de sempre estar fazendo atividade. Conte pra gente, doutor Rafael, algum caso de alguém que chegou no seu consultório e foi diagnosticar com sarcopenia teve que fazer uma reviravolta. Tem um caso muito legal e que, assim, eu fiquei muito assustado com o caso. E assustado, assim, positivamente. Por quê? O paciente, ele morava na roça, trabalhou na vida do dia todo, na roça o tempo todo, pegando peso pesado, saco de 50 quilos, muita atividade física. Aos 83, ele falou para os filhos, a partir de agora eu não vou trabalhar mais. Aí sentou, ficou na televisão,
Só o esforço controle. físico é o controle. Com 2 anos, passou 2 anos, chegou no consultório. Doutor, chegou meio... Cambaleando, equilíbrio, né? Falou assim, doutor, meus exames estão ótimos, está tudo bom comigo, assim, em termos de exame. Mas eu estou quase na cadeira de roda, como é que eu faço? Aí me contou a história dele. Eu falei, ó, o senhor está certo, o senhor não tem que ficar trabalhando na roça mais não, o senhor já trabalhou demais, mas não pode ficar parado. Vamos começar uma atividade física. Passei a suplementação, passei as orientações todas, vitaminas, coisas todas, e começou a atividade física. 3 meses depois ele volta, em pezinho, firme, tal. Ereto. Doutor, mudou minha vida, nunca mais eu paro de fazer exercício. Eu falei, pô, que legal e tal. E aí, como é que foi? Não, as vitaminas, as reposições me ajudaram bastante, mas o exercício foi a melhor coisa que tem. Estou fazendo 15 barras, porque a minha professora não deixa eu fazer mais. Aí eu falei assim, o que você está fazendo? É barra, 15 barras. Eu falei, pô, então, eu conheço muito pouco. Surpreendeu, né? Aí é a questão da memória muscular. Isso. Tem a reserva mental, mas tem a reserva muscular e a memória muscular. A memória muscular dele era muito boa e ele trabalhou com peso a vida toda. Então, se a gente criar essa memória muscular nos 30 anos, 40 anos, 50 anos, com a atividade que o Thiago trabalha, aí a gente vai ter vida e qualidade de vida o tempo todo. Por mais que você perca, você pode recuperar. Ele nunca mais, ele vai chegar a 120 anos agora firme, fazendo 15 barras. Sem perder, né, o que já tinha adquirido. E você, doutor Thiago, alguma história de alguém que chegou para você enquanto fisioterapeuta? Eu tenho várias histórias. Uma de superação. A assim. questão toda é que a sarcopenia leva a pessoa ao imobilismo. Essa questão do controle remoto que o doutor Rafael acabou de dizer. Eu já tive N pacientes, Edinaldo, que eu fui contratado para tratar porque estavam acamados. E existia uma memória muscular, existia uma atividade física que a pessoa fazia, mas por algum motivo ela parou. A gente não pode esquecer também que o idoso ele tem N comorbidades, N patologias associadas. E precisa ser um acompanhamento multidisciplinar, que é importante, né? Então é importante. Então o paciente estava acamado, a gente conseguiu reabilitá-lo para que ele voltasse a ser funcional, fazer atividades normais, e esse paciente consegue voltar a fazer o que eles gostavam de fazer. Então, uma coisa que eu pergunto muito para o meu paciente é assim, o que você gostava de fazer? Eu adorava viajar. Então, eu já tive alguns pacientes que voltaram a viajar, voltaram a fazer atividades que eles adoravam fazer antes, mas que pararam, às vezes, até por causa de falta de informação e até a própria família ficar mais atenta a isso. Ver que o ente está ficando mais acamado, mais quieto. Incentivar, né? Incentivar a fazer atividade, procurar os profissionais específicos. Eu não posso deixar de dar um exemplo. Eu tenho um hóspede lá na Greenhouse Sênior, o senhor Antônio, nosso querido Totó de Sabará. Ele tem 88 anos e ele tem o corpo, a avaliação fisioterápica dele de 44. O doutor Rafael conhece. Ele acorda, gosta de fazer uma caminhada na Lagoa da Pampulha. Ele é muito ativo e durante o decorrer da vida dele, ele foi uma pessoa que gostava de caminhada, uma pessoa que gostava de atividade física, né? Então, isso colabora hoje. Hoje ele tem a questão do Alzheimer, mas a gente observa, é nítido. Ele, para mim, enquanto pesquisadora, né, é nítido quanto que a questão da memória, o corpo não andam juntos, né? Por exemplo, ele tem memória, ele esquece, por exemplo, o meu nome, o nome da filha. Só que ele acorda bem disposto, a avaliação dele nutricional excelente, exames excelentes e a idade corporal 44 anos. É um desafio pra gente, né, Rafael? Mas aí tem uma coisa interessante. No caso dele, especificamente, ele tem um quadro já de memória já há muito tempo e a evolução dele é um pouco mais lenta. Tem vários estudos mostrando que a atividade física retarda a progressão do quadro demencial. Exatamente. Então, eu chego lá, ele me aperta a mão firme, conversa, tudo bem com você? Forte, conversa e tal, toma um cafezinho dele lá, aproveita o dia dele. Então, por mais que ele tenha alteração de memória, tem muita qualidade de vida. Isso. E também são uma das coisas, né, que hoje em dia as pessoas têm que prestar bastante atenção. A questão da memória, ela precisa ser motivada. Que se motiva a memória, motiva-se o sistema límbico, que é o sistema psicológico. Automaticamente, o que o corpo vai fazer? Ele vai ser jogado para fora da cadeia, ele vai ser jogado para a vida, né? E aí, essa sarcopenia, ela não vai
prevalecer. Só que acontece de pacientes que têm, por exemplo, AVC e estão acamados. Como fazer nesses casos, doutor Tiago? Então, primeiramente, a gente tem que saber quais são as sequelas que esse AVC deixou para o paciente. Então, a gente tem que entender quais são as sequelas, mas a partir do momento que se entenda quais são as sequelas, a gente tem que tratar. E o mais importante é tentar dar a mais funcionalidade possível para esse paciente, né? A gente sabe que as sequelas dos AVCs, às vezes, são sequelas mais sérias, mais graves, com contraturas, e às vezes até casos irreversíveis, mas o mais importante é a gente dar atividade diária para ele e até questões do dia a dia, como levantar da cama, virar na cama, saber como escovar os dentes, pentear o cabelo, atividades de vida básicas mesmo. E não facilitar. Eu sempre falo com o familiar. Qual que é o sucesso da nossa metodologia? Eu não facilito a vida do idoso. Estimular. Né? O estímulo tem que ser diário, Exatamente. tem que ser nas pequenas coisas. Ah, ele não quer comer, vou pegar o garfo. Não, o ato de pegar o garfo, a atividade da vida diária de pegar o garfo e levar até a boca, de saber que você trabalhar a pinça, vai trabalhar a memória, vai trabalhar o corpo todo. São vários músculos, né? Nós estamos conversando aqui, vários músculos. Eu não sei o nome dos músculos, né? Os estudos, estão mexendo aqui, né? Os estudos mostram justamente que quando você tem mais autonomia e independência, a capacidade de fazer e de escolher o que a gente quer fazer, a gente vive mais, independente do número de doenças que a gente tem. Então, é justamente o que você está falando, é importantíssimo a gente trabalhar nisso. E o processo de envelhecimento está diretamente relacionado a essa perda de massa muscular, quantidade e qualidade. Então, o exercício físico é importantíssimo e tem que ser feito diariamente. E outra coisa também que é muito importante, as pessoas de casa estão vendo, assim, até a pessoa levantar, não tenho nada para fazer, tem que se levantar. Primeiro, vai evitar uma depressão, que fica sozinho, deitado no quarto, né? Segundo, vai evitar atrofiar. Não, eu andava bem, agora eu não ando mais. Então, fisioterapia com prevenção. Eu adoro essa palavra, prevenção. Eu acho que temos que prevenir a questão das perdas. E a perda muscular, além da prevenção, é você conseguir ter essa mobilidade. Porque se você perde, né? Eu vejo as mulheres muito preocupadas, né? Do tchau, o músculo do braço e tal. Mas a pessoa tem que pensar o seguinte, não só para a estética, mas para o bem-estar da vida. Porque a pessoa está dirigindo e trava, né? Já tem pessoas que falam assim comigo, eu estava dirigindo e travei. Aí foi no médico, não era nada, pediu para fazer fisioterapia e pediu para fazer junto uma terapia, porque a pessoa estava ligada ali ao estresse. E qual que é a ligação da sarcopenia com o estresse? Então, o mais importante, que eu até queria dizer uma coisa antes, Isnova, porque um alerta que a gente tem que deixar para todo mundo é porque a gente sabe que a sarcopenia é muito ligada ao idoso. A gente espera que a sarcopenia seja muito ligada ao idoso. A gente não espera que a sarcopenia seja ligada a um jovem adulto de 30, 40 anos. Isso. Então, um alerta que eu gosto sempre de deixar é o seguinte: a sarcopenia, a perda de força, ela leva a pessoa ao imobilismo, a querer ficar mais quieta, a querer ficar mais sentado, vendo televisão, enfim. E um alerta importante que eu sempre reparei nos pacientes é a forma de andar. O idoso, quando ele começa a perder força muscular e ficar mais quieto, ele deixa de ser funcional, ele deixa de fazer as funcionalidades do dia a dia dele. E uma coisa que a gente fica muito atento é que o idoso, quando ele levanta para ir ao banheiro, por exemplo, ele já memoriza onde ele vai segurar. Então, ele segura nos móveis justamente para se proteger, porque ali ele tem um apoio. E ali é uma bengala mental, mental. Isso já nos mostra uma perda da confiança. E que é ruim, né? Que é ruim. E o medo de cair. Porque a nossa grande preocupação é a queda. Né? Então, assim, o idoso, quando ele cai... Ele fratura um fêmur, tem uma fratura de quadril, ou tem um TCE, podendo até ser um TCE grave, até podendo levá-lo a óbito. Isso. Né? Então, assim, o que a gente tem que ficar muito atento, e a gente tem que deixar os familiares atentos em relação a isso. Observar se está segurando muito nas coisas. E outra coisa, o idoso, ele perde a marcha fisiológica. Ele não faz aquele toque do calcanhar primeiro, não, ele começa a marchar arrastando os pés, justamente para não levantar muito a perna e perder o equilíbrio. Então, porque no dia a dia a gente faz essa marcha fisiológica no automático, no né? automático. O idoso, ele começa a perder, então automaticamente ativa ali no cérebro para que seja realizada a marcha. E quando eu vou explicar isso para o idoso, eu falo assim, encosta o calcanhar primeiro no chão,
porque você andou assim a vida inteira. Ele falou assim, mas nunca prestei atenção, que é justamente o que você está falando. Né? Eles perdem essa função de toque de calcanhar, planta, impulsionar o corpo para a marcha. E isso faz com que ele deixe novamente ser funcional. Então, e outra coisa, a cada queda, o medo do idoso aumenta mais e mais. A cada possível queda também aumenta muito o medo de cair, que é a nossa grande preocupação. A postura do cara. Exatamente, começa a encurvar, fica mais cifótico e piora a funcionalidade. E também é muito importante que aí entra a perda da funcionalidade, o medo, a angústia, a incapacidade, a autoestima, aí vai levar ao estresse, né? Que aí é a questão psicológica. E teve um estudo interessante no JAMA ano passado, que comparou pessoas sedentárias com pessoas bem ativas, mas que tinham problemas de saúde. Pessoas ativas com diabetes, ativas com problema cardiovascular e pessoas ativas que fumavam. E nessa comparação, mostrou que o risco do sedentário, em muitas coisas, é muito maior do que as pessoas que têm doenças e são ativas. Então, isso não quer dizer que doença cardiovascular, que cigarro não sejam ruins, são muito ruins. Mas o sedentarismo é uma doença. Então, a gente tem que entender isso. Tem que entender que o sedentarismo é uma doença. E tem que encarar dessa forma, isso. Né? Então, colocar no dia a dia, nem que você use o telefone, um relógio, para poder... eu tenho que dar 10 mil passos por dia, tem que subir e descer a escada. Para te avisar, né? Começar a ficar mais ativo, todo mundo. Ô, gente, você aí de casa pode enviar suas perguntas para o nosso WhatsApp 998-28-1238, que eu vou passar para os nossos convidados, o Dr. Rafael Terra, geriatra, e o Dr. Tiago, fisioterapeuta. Doutor Tiago, você não me respondeu sobre o estresse. E eu tô com uma pergunta aqui de uma pessoa que já tinha me mandado antes, que ela acha que o pai dela tem sarcopenia, que é a perda muscular, porque ele começou uma depressão, porque ele era muito estressado. Qual que é essa ligação de sarcopenia com estresse? Então, a sarcopenia, quando a pessoa deixa de ser funcional, agora a gente está conversando, toda aquela função que ele tinha, de atividade de vida diária, de fazer as coisas sozinho, ele começa a tornar-se dependente. O outro, né? Ele vai começar a precisar do outro. Então, você imagina um paciente que às vezes não conseguia, por exemplo, ir ao banheiro, a fazer as necessidades básicas, até a higiene, começar a depender de outra pessoa. Isso. Na verdade, ao estresse e a depressão. Eu tenho uma pergunta aqui para o Dr. Rafael. Boa noite, me chamo Edna, sou do Ceará. Edna, muito obrigada pela sua audiência, por estar conosco. A minha dúvida é a seguinte: pessoas que já tiveram reumatismo têm tendência a ter sarcopenia futuramente? Qual é essa ligação? O que acontece? O reumatismo leva a gente a ter dor, né? E o que combate justamente a dor é a atividade física. Mas, infelizmente, quando a gente tem dor, a gente começa a ficar mais aquém e ficar mais afastado das atividades físicas. A gente evita a atividade física para evitar a dor, e não é assim, A gente evita a atividade física pensando na dor, mas é justamente o contrário. O tratamento da doença reumatológica, você vai acompanhar com o médico, vai acompanhar com o fisioterapeuta, vai tomar um remédio, beleza. Mas um remédio principal é o exercício. Por quê? Quando você pega o peso, o líquido da articulação, ele vai para a cartilagem, protege a cartilagem. Quando você solta o peso, o líquido volta para a articulação. Lubrifica, igual lubrifica carro. Então, isso faz com que a gente tenha menos inflamação na articulação e tenha menos dor. Isso é muito importante. Rafael, vou pedir à produção aí para mostrar para vocês aí de casa uma foto dos meus idosos. Eu vou conseguir mandar lá para o diretor lá no WhatsApp. Eles estão lá ligadinhos, ouvindo vocês, assistindo vocês. E olha lá, todo mundo ficou muito feliz de ter falado lá de Totó de Sabará. E eu queria só fazer uma ligação com a sarcopenia, com a questão da qualidade de vida do idoso, né? Por mais que a gente sabe que sarcopenia pode afetar a partir dos 30 anos, nós temos que ter essa consciência. Eu acho que o que falta para os jovens e no contexto do dia a dia, a gente parar para se cuidar. Mas quando se fala do idoso, é como se ele não tivesse mais, entre aspas, essa autonomia, né? Às vezes tem uma doença degenerativa, ele precisa do outro. A gente não precisa só pensar em cuidar do idoso, a gente tem que dar para ele qualidade de vida e bem-estar. Eu brinco, né, Rafael, sabe? É pensar fora da caixinha mesmo, levar para fazer caminhada na Lagoa da Pampulha. Não estou aguentando, não, vamos de bengala, vamos de cadeira de roda, mas vamos. Pensando nessa qualidade de vida do idoso que está em casa, que as famílias... Eu recebi um monte de mensagem aqui falando sobre isso. Como fazer no dia a dia coisas simples. Por exemplo, eu quero tirar meu pai. Teve uma que eu li que eu quero tirar meu pai, mas ele não quer sair da cama.
O desespero da filha é tão grande. Eu quero que ele faça, mas ele não quer sair. Como fazer dessa forma? Como agir? Primeiro tem que ser com um profissional também, né? Eu queria que o Rafael e depois o doutor Tiago falasse para essa ouvinte que está nos assistindo. A equipe multiprofissional vai ajudar de várias formas, em relação à abordagem e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, o contato, a empatia, o respeito, se colocar no lugar da pessoa, isso é muito importante. E aí, a partir daí, você consegue um diálogo em que você consiga realmente tirar ele da cama e mostrar para ele o que está acontecendo. Aconteceu isso com a paciente, eu fui na casa da paciente recentemente e ela não queria sair da cama e tudo mais. Só em respeitar, em se colocar no lugar dela e começar a conversar desse jeito, a gente já consegue um resultado melhor. E motivação também. Vamos, você dá conta. Aí a pessoa pode estar andando bem devagar. Não, mas você vai conseguir. Olha que bonito, olha sua postura, postura de Miss. Uma coisa de cada vez. Uma coisa que eu falo sempre, de novo, assim, com os pacientes idosos, claro, é que quanto mais deitado, mais vontade de ficar na cama eles vão ter. Não só o idoso, até a gente, né, gente? Mas chovendo, do jeito que tá, a gente quer ficar na cama, mas não pode. Então, assim, ligado à fisioterapia, o que eu posso deixar para todos é o seguinte: para a recuperação muscular tem que ter sobrecarga. E os estudos recentes têm mostrado que os exercícios têm que ter carga e tem que ter exercícios resistidos. Só dessa forma que o paciente vai recuperar força muscular. Claro que o dia a dia, andando, fazendo caminhada e outras atividades do dia a dia, vão recuperá-lo, vão deixá-lo funcional e tal. Mas se não tiver sobrecarga, não tem ganho de massa muscular. Ah, mas meu avô, meu pai vai pegar carga de 1, 2, 3, 4 quilos? Vai. É necessário. É necessário ter sobrecarga muscular para ter ganho, senão vai ficar estagnado determinada força muscular ali e não vai ter mais ganho. E a partir do momento que você ganha força muscular, obviamente você fica mais estável, né? Porque você ganha musculatura geral e com isso vai ter mais equilíbrio, coordenação e vai evitar as quedas. Tem uma coisa que eu tenho que abrir um parêntese. O meu esposo, né, que é meu sócio lá na Greenhouse, ele é advogado. Aí ele sempre fala comigo: Edinalva, mas você coloca, eu compro peso, sabe aqueles pezinhos de 2 quilos, 3 quilos, e coloco uma em cada perna do idoso na hora da fisioterapia. Isso. Não sou eu, não sou fisioterapeuta, é a doutora Isabela, que é nossa parceira lá na Greenhouse, e ela coloca. E ele falou: gente, mas você vai colocar o idoso 3 quilos de um lado, 2 quilos de um outro, e coloca ele para andar, né, pela casa fazendo a fisioterapia, e você vai ter problema. E é o oposto, né? As pessoas têm que tomar consciência que esse desafiar para o idoso é necessário. Sim. As pessoas, elas precisam de ter consciência disso. Né, doutor? Claro, isso que ele está falando é muito importante. E por isso que no ano que vem agora a gente está mudando para uma clínica nova na Savassi, em que a gente vai ter academia dentro da clínica, vai ter pilates dentro da clínica, para a gente conseguir compartilhar e vivenciar isso também com o paciente da gente. Não, e outra coisa, para a gente poder também ter essa visão, essa troca, eu acho muito necessária. Por exemplo, o que fazer? Cada um é individual, né? Sujeito individual. Então, começa, por exemplo, fazendo um pilates, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Que as pessoas chegam e perguntam assim: quantas vezes é necessário o pilates? Depende, né? Para mim pode ser necessário 2, para você 3, para um outro idoso pode ser 1 para começar e depois vai aos poucos, para também não ter esse reforço negativo de não querer mais. Faz uma caminhada, faz uma academia, né? E cada dia mais a gente precisa se cuidar. É necessário, né? E desde o adolescente, né? O adolescente hoje em dia ele fica muito no computador. Exatamente. Eu li uma pergunta aqui, eu não sei se eu vou conseguir achá-la. Ela queria saber o seguinte: ela tem um filho de 16 anos e que o filho dela está totalmente curvado e ela acha que a musculatura dele, então, já deve ser diagnosticada com sarcopenia. Infelizmente, eu não vou saber seu nome, mas a pergunta seria essa, que eu acabei de ler e tem outra aqui. Será que pode acontecer com 17 para 18 anos, 16 anos? Não é questão de sarcopenia, né? Porque 16 anos tem desenvolvimento ainda. Né? Mas o que pode ser? Ela falou que ele está todo encurvado. Pode ser falta de atividade física. Pode ser uma hipotrofia por causa de falta de atividade física. Porque antigamente a gente ficava na rua brincando, jogando bola. Hoje a criança fica dentro de casa no celular o tempo inteiro. Os filhos do quarto, né? Os filhos do quarto. Boa noite. Gostaria de saber, exercícios aeróbicos como caminhada e corrida são suficientes para prevenir a sarcopenia ou temos necessariamente que fazer musculação para prevenir a perda dos músculos? Meu nome é Kathleen. Como ele comentou,
a carga é muito importante. Então, a gente tem que ter carga e aumentar a carga regularmente para conseguir o resultado de ganho de massa muscular. Se eu consigo pegar 1 quilo, meio quilo a mais toda semana, eu estou ganhando capacidade, eu estou ganhando função, eu estou ganhando capacidade e força, que é o que evita a sarcopenia de verdade. Claro que a atividade que ela está falando de uma atividade aeróbica e corrida são excelentes. Né? Para quem tem 20, 30, 40 anos e corre todos os dias... E dá conta de fazer isso todo dia, excelente, né? Excelente. Atividade física todas são boas. Todas são boas, Mas a questão da carga é importante para ganho de massa muscular. Não é raro, é claro que não é raro, Todas mas, são. por exemplo, com 65 anos você não vê tanta gente correndo mais. Então, não é atividade muito comum para pessoas com 65, 70 anos. Então, obviamente, elas têm uma perda por causa disso, não fazem atividade intensas mais. E uma coisa importante, até para você fazer atividade de corrida e atividade aeróbica, é importante você ter uma musculatura forte para não ter lesão. Porque a atividade repetitiva, atividade de corrida, aeróbica, você repete, você faz o movimento o tempo todo. Então, se você não tiver um músculo forte, você pode lesar. E aí tem um outro problema, né, gente? Tem que tomar bastante atenção e bastante cuidado. Eu gostaria de pedir você aí de casa, o nosso pessoal da direção vai colocar aí na nossa tela agora o blog da Greenhouse Senior. Uma vez por semana, nesse blog nós colocamos assuntos e um dos assuntos da semana passada foi sobre sarcopenia e que as pessoas, né, solicitaram que a gente falasse sobre esse assunto. Se vocês querem ter mais informações, clica lá, greenhousesenio.com.br. Vai estar disponível também no nosso canal Naturalmente com Edinalva Borges. Se inscrevam no canal. Nós vamos estar aqui no nosso programa até o dia 17 de dezembro. E depois dessa data nós vamos nos encontrar no nosso canal. E eu vou aproveitar para agradecer o Dr. Rafael Terra, agradecer ao Dr. Tiago Brito pela presença, pela colaboração com o nosso Naturalmente, né? Passa até rápido demais. As considerações finais de vocês. Eu só tenho a agradecer, estou à disposição para todas as questões, perguntas aí. Um abraço para todo mundo. E já tem um convite para você em dezembro, o pessoal querendo saber sobre segurança do idoso. Teve algumas dúvidas que eu acho importante a gente marcar, viu? Ótimo. Gabriel, você está aí em cima, não esquece de convidar o Dr. Rafael para voltar, não, antes do dia 17 de dezembro. Dr. Tiago, muito obrigada pela presença. Também queria agradecer, viu, Edinalva? Obrigado pela oportunidade. Dr. Rafael, obrigado também. Quando precisar, estou à disposição também. Muito obrigada. Eu tenho certeza que você aí de casa gostou do nosso programa de hoje. E eu vou ficando por aqui. O nosso programa da próxima terça-feira, ao vivo, às 18h30, aqui na Rede Super de televisão. Nós vamos falar sobre síndrome da adolescência normal. Como o próprio nome já diz, gente, é normal. Vamos falar sobre bullying. E você pode mandar suas dúvidas, suas perguntas para o nosso WhatsApp 99828-1238 e nos seguir também no nosso canal Naturalmente com Edinalva Borges. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Para mim foi um prazer a presença de vocês e as pessoas que nos enviaram perguntas, que foram muitas, vão ser entregues para os nossos profissionais e a direção do programa vai enviar cada resposta para vocês em todos os lugares do Brasil, Maranhão, Ceará, Sergipe, Montes Claros. Muito obrigado e até a próxima terça-feira. Uma boa semana a todos.